2 Samuel 6, versículo 10. Não, vamos ler a partir do 9. Posso ler? Estou lendo. Vou ler. Li. Bora. Só na pressão. Eita lasqueira. É a chuva. Quem lê vai ganhar 1 milhão. Agora você lê, hein? Olha, veja bem que ele fez aí uma pergunta. Essa deveria... A dona Ana me deu um livro um dia, que eu estive lá numa visita na casa dela. Ela me deu um livro que eu tinha, e aí alguém pegou esse livro emprestado e nunca devolveu. A dona Ana tinha 3 na casa dela, ela me deu um. Né? Um livro chamado Cristo, aquele que cura. Nesse livro, o Bosworth, ele diz o seguinte: quando você estiver doente, ou quando você estiver precisando de qualquer bênção de Deus, não chegue na igreja e peça oração. Chegue na igreja e peça para que te ensine como resolver. A igreja, por exemplo, ela assumiu um papel que não é o que Deus mandou fazer. O pastor resolveu o problema dos outros. É o pastor que ora, é o pastor que jejua, é o pastor que lê a Bíblia, é o pastor que sobe no monte, é o pastor que põe a mão na cabeça, é o pastor que dá isso e dá aquilo, é o pastor que faz tudo. É o 1001 utilidades. Não é bombril não, mas é mais ou menos por aí. A vida espiritual, ela traz responsabilidade para quem quer alguma coisa com Deus. Então, você pode ver que Davi, ele quis a arca e deu errado. A forma como ele fez, ele foi buscar, deu morte, né? Deu BO, deu problema. Só que ele queria levar a arca para Jerusalém, porque eu já expliquei para você em outra oportunidade, mas eu vou repetir novamente. A arca, ela tinha 3 coisas dentro dela. Não era só os iPads, né, que Moisés colocou lá dentro, não. Porque, né, os iPads é as pedrinhas escritas. Então, e foi o próprio Deus que pegou e escreveu nas pedras. Então, eram os iPads. O primeiro iPad não foi daquele cara aí, esse camarada que inventou, não. Foi Deus. Foi Moisés há milhares de anos já, né? Já tem mais de anos aí, então tem bastante tempo que Moisés criou o iPad. O pessoal que depois foi ver como é que faz e tal, mas Deus já tinha feito há muito tempo atrás e deu 2 para Moisés. Cada um tinha 5 leis. E Moisés desceu e Deus mandou ele fazer essa arca, deu os detalhes da madeira, de como ela deveria ser feita. E dentro dessa arca foi colocada 3 coisas. Uma delas é as pedras que tinham os mandamentos. Também dentro da arca foi colocada uma porção do maná que Deus por 40 anos alimentou Israel. E dentro da arca foi colocado o que nós chamamos de vara de Arão. Alguns falam cetro,
que havia de uma discórdia, de uma turma lá, acho que eles eram assim, de uma igreja, sabe, assim, daquelas igrejas que gosta de, não, esse eu não aceito, esse aqui também eu não concordo, esse aqui também eu não quero, esse aqui está errado, né? Essa coisa que sempre teve, né, irmão, de alguém que acha que a pessoa que lidera não está qualificada, que tem que ser outro, e aquela pessoa, então, juntou uma demanda lá, que não queria o Arão, porque o Arão era irmão de Moisés, era nepotismo, aquela coisa, como tem aí por aí, né? Às vezes tem coisa que procede de Deus, tem coisa que não, porque às vezes tem situações que não pode virar um algo meu, nem seu, nem de ninguém, é de Deus. Mas Deus, então, para acabar com aquilo, Moisés mandou que o pessoal pegasse, cada um pegasse uma vara, né? E a vara que florescesse é o camarada que Deus escolheu. E a única vara que floresceu de um dia para o outro foi a vara de Arão. E não só floresceu, mas deu também amêndoas. Por isso que eu amo amêndoa, que amêndoa é fruto de escolhido e ungido. Então, amêndoa é uma bênção, irmão. Gostosa. Você vê, por exemplo, a melhor farinha que tem, viu, dona Ana? Para fazer uma torta de frango com a farinha de amêndoa, ela não tem açúcar, né? Ela não tem carboidrato, é muito baixinho, muito pouquinho. Ela tem um pouco de gordura, bem legal, bem, mas é uma gordura saudável, né? Uma gordura boa que, comido em poucas porções, é benção, né? Serve até para tratamento. Muito legal, muito bom. Então, lá dentro tinha essas três coisas, dentro da arca. Né? E acreditava-se, cria-se que aonde a arca estava, Deus se fazia presente. Por isso que quando deu problema na luta contra os filisteus, os filhos de Eli mandou buscar a arca lá onde ela estava. E os filisteus pegaram eles e pegou a arca e pegou tudo, né? E levou embora. E aí, quando eles puseram a arca lá no templo de Dagon, que era o deus deles, Dagon amanhecia com um focinho no chão todo dia. Pô, caía diante da arca. Né? E eles descobriram, tem alguma coisa errada nesse objeto, nós temos que tirar ele daqui. E aí, eles descobriram que teria, né, além do que eu já falei com vocês semana passada, que deu hemorroida em todo mundo, todos os homens tiveram hemorroidas. Né? E para poder se livrar, eles deram uma oferta. Olha só, os filisteus dando oferta. E às vezes os crentes reclamam quando o pastor pede dinheiro. Aí eles deram uma oferta e a oferta deles foi interessante, porque eles mandaram fazer um símbolo de rato, de ouro. E ofertaram, cada homem, um rato de ouro. Agora vamos ver quantos gramas de ouro tinha para a gente poder ver qual oferta que cada um vai ter que dar, né? Agora, quem tem problema de hemorroida vai querer dar uma oferta para se livrar. Me faz lembrar, se alguém aparecer com ouro aqui, eu já sei do que é. Então, uma vez eu estava fazendo um culto e eu falei assim, irmão, quem é que Deus curou você de hemorroida hoje? Ninguém. Eu falei, não, eu não passei essa vergonha, não. Aí, não, nada. Eu falei, então tá bom, Jesus, deixa a hemorroida voltar. Irmão, pelo amor de Deus, pastor, foi 8 anos de sofrimento. Falei, por que você não fala, pô? Vergonha. Pô, vergonha é sofrer, pô. Né? E Deus curou aquele irmão. Né? Como de lá para cá, tantas pessoas, às vezes, que a gente já teve a oportunidade de ajudar e a pessoa também ficar curada desse tipo de problema. O que ocorre? Daí, então, né, os filisteus devolvem a arca e ela vai para a casa de um camarada chamado Abinadab, que era um sacerdote. E ela ficou na casa desse camarada 20 anos. E não aconteceu na dica de nada, como disse lá em Minas Gerais. Tem gente que às vezes está com Deus, onde Deus está, ou no lugar que Deus se encontra, mas não acontece nada. Às vezes tem gente na igreja, anos, 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Uma vez eu
me deu vontade de chorar. Tinha uma senhorinha, ela estava assim no banco da frente. Eu fui falar com ela e Deus mandou orar por ela. E ela manifestou feio, ela estava na igreja há 25 anos. Possuída por um espírito maligno. De onde ela já veio com aquilo, ou seja, aquela senhora tinha 60 e poucos anos de idade. Aos 12 anos, 62 parece que ela tinha. Aos 12 anos, ela foi levada para esses tratamentos em locais onde se desenvolve espiritualidade. E aí diz assim, você tem que ter um espírito que cuide de você, que trate de você. E lá ela passou a servir esses espíritos. Ela ficou 25 anos lá. E agora ela está 25 anos dentro de uma igreja. Com a vida na mão do Satanás. Ou seja, um lugar onde Deus deveria estar. Se a gente fizer uma pergunta assim, Deus pode estar em qualquer lugar? Pode. Mas Ele está operando em todo lugar? Não. Por quê? Então, ele ficou na casa de Abinadab 20 anos, não fez nada. Lá nos filisteus, ele faz Dagon cair todo dia. Na casa de Abinadab não faz chover, não faz sol, não faz frio, não faz calor, né? Nada. A natureza por si. Deus não interfere, Deus não age, mais ou menos assim como parece, por exemplo, de uma época assim da vida cristã, que parece que Deus deixou de existir e hoje parece também que Deus está voltando para o céu e deixando aqui a terra largada por cá. Porque a vida não muda. As pessoas, elas não se tornam maleáveis, elas endurecem, elas se tornam egoístas, arrogantes, orgulhosas, elas se tornam, enfim, de uma tal forma que, às vezes, nós nos tornamos mais juízes do que, de fato, irmãos. Porque, tipo assim, posso fazer uma pergunta? Posso? Você ama Jesus? Hã? Você ama? Sim ou não? Tem dúvida? Tem não? Você ama Ele? Pois é, amar Jesus, irmão, é fácil. Difícil é amar Judas, que ele disse, ame o seu inimigo. Ele sabia que Judas era o cara que haveria de entregar ele. Mas ele tratava Judas como Judas fosse amigo. Você é capaz de tratar alguém falso com a verdade? Você é capaz de tratar alguém enganador, mentiroso, com sinceridade? Porque não tem problema a pessoa te mentir. Você que não pode se tornar igual ela. Não tem problema a pessoa te odiar. Nós é que não temos que odiar ela, e nem ela, nem ninguém. Se nós temos que odiar, tem que ser a Satanás. E o nosso ego de achar que nós somos bons demais para não nos misturarmos com os outros. Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Né? Que é mais ou menos assim que, às vezes, alguns vão vivendo. Aí eles têm, assim, o que eu chamo de cachorro de estimação. Eu gosto do irmão fulano, mas do irmão fulano não gosto, não. Eu acho legal a irmã fulana, mas a irmã fulana, nossa, ela é chata demais. Ah, aquela irmã, só Jesus. Pois é, Jesus pôs ela no seu pé para mudar você. Talvez você nem saiba. Jesus trouxe tanta gente ignorante para a igreja para que eu não me torne um. Jesus trouxe gente tão fingida e me colocou do lado delas para que eu não me tornasse fingido que nem elas. Elas estavam ali com um propósito, e o propósito delas era me tornar crente. Porque é fácil você desviar onde tem gente desviada. Agora, você ser crente aonde tem gente desviada é o desafio. Noé, por exemplo, era um homem justo no meio de uma geração perversa. Esse cara tinha que ser crente, mas ele tinha que ser salvo, né? Por quê? Porque ele poderia ser como todo mundo era.
mas escolheu ser de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Pois é, ó, lembra do Tales, né? Por isso, Davi, poxa, pera lá, 20 anos. Porque Davi também, por um lado, você olha assim, ó. Por um lado, Davi também estava confortável. Ele já tinha virado rei, ele já estava em Jerusalém, ele já tinha um lugar lá, já tinha as conquistas, já tinha sido empossado, né? Então, em tese, quando as coisas estão bem para mim, às vezes não faz sentido eu querer Deus, né? Porque no meio ocidental, Deus é quando você está precisando. Você está doente, você precisa ir para a igreja. Você está azarado, as coisas não estão dando certo para você está precisando buscar Deus. Você está com um problema financeiro, vai para a igreja orar. Deus vai te prosperar. Porque Deus acaba sendo um escape. É a porta dos fundos. O demônio entrou lá na porta da frente, as portas do fundo estão lá abertas para você passar. E se livrar de Satanás. Então, as pessoas passam a ter e ver Deus dessa forma. Mas Davi sentiu a falta de Deus aonde ele estava, naquele ambiente, aonde ele já estava aumentando e crescendo. Eu acho assim, sabe, porque é fácil demais você querer Jesus no seu barco, com o barco vazio e a rede lavada. E você querer que Jesus enche o teu barco de peixe. Agora, você largar o barco cheio de peixe para ir de mão vazia atrás de Jesus, isso é coisa de maluco, né? É o cara que não faz questão do peixe, mas ele quer o que ensinou ele a pescar. E o camarada diz assim, venha comigo, eu vou te ensinar. Porque ele pescou, mas ele não sabia como fazer aquilo. Então, Pedro preferiu abrir mão do que tinha para aprender como é que conseguia. Você está vendo como é que eu consigo? Me custa. Quando você vê uma pessoa ter sucesso em qualquer área da vida, não é por acaso e não é sorte. Tem gente que pensa que, não, é porque essa pessoa ela é muito dedicada, ela é esforçada. Quantas pessoas esforçam, meu irmão, e não conseguem? Quantas pessoas às vezes lutam, mas não descobriu como fazer? Ou, como dizia lá em Minas Gerais, a pessoa não sabe o pulo do gato. A pessoa não sabe como fazer. Como dizia, por exemplo, né, que diz que o moço lá, o Henry Ford, dono da Ford. Os brasileiros falam Ford. Aí os mineiros falam Ford. Agora você sabe o que é Ford. Ford é carro. Antigamente tinha uns carros bons lá, agora não tem mais não. Mas ele tinha essa fábrica, e essa fábrica um dia ficou parada, né, toda a produção dela, uma semana. Naquele tempo que não tinha, né, avião, era navio. E para se deslocar, e só tinha um camarada que sabia consertar essa máquina da produção, só tinha um japonês. Mandaram buscar o japonês, ligaram, o japonês pegou o navio e foi. Quando ele chegou lá, ele foi lá, apertou um parafuso e a máquina voltou a funcionar, a produção, os carros voltaram a serem produzidos. E aí, não demorou nem 20 minutos para poder fazer esse processo. E quando o Henry Ford perguntou para ele quanto que era, ele $1.000. Mas $1.000 para apertar um parafuso? Você está doido? Você tem que discriminar para mim, para eu te pagar, porque se você ganhar $1.000, o americano tem aquela coisa que o trabalho é por hora, né, irmão? Aí ele falou, não tem problema. Ele colocou assim, $1 para apertar um parafuso e $999 para saber qual parafuso apertar.
Então, então pode ser que você está a um palmo da solução, mas você não vê. Então Davi, ele queria levar a arca para onde ele estava, mas ele tentou de uma forma, não deu certo. E agora, como que ele vai fazer isso? Aquilo que você tentou fazer e não conseguiu, não significa que não tem jeito e que não dá para fazer, não. Dá para fazer. Tudo tem jeito, só não tem jeito para uma coisa. Você sabe para que não tem jeito? Hã? Você vai falar assim, não tem jeito para a morte. Tem, porque tem ressurreição para a morte. Tem a vida eterna. Então tem jeito. A única coisa que não tem jeito é para Satanás, porque ele já está julgado e condenado. Não tem mais jeito. O resto, meu irmão, tudo tem jeito. Tem jeito para o casamento, tem jeito para a figura. Tem, você não vê harmonização facial. Olha que palavra bonita. Sabe o que é isso, Bosco? Tirar aqueles fundos, essas papadas, esses negócios assim, ó. Aplica uns negócios, diz que dói. Eu não sei, que eu nunca fiz. Né? Se eu for fazer, vocês vão falar que é com dinheiro de vocês. Eu acho que eu vou pedir a vocês para pagar quando eu for fazer. Manda o Pix de quem for fazer. Paga, irmão, que eu faço. Né? Então, você pega, por exemplo, né? Tem jeito para o casamento, tem jeito para as finanças, tem jeito para a saúde. Tem ou não tem? Tem jeito para tudo. Tem jeito para a miséria, porque existe a prosperidade, né, para acabar com a miséria. Tem como crescer. Não, pastor, tem não, porque eu já estou velho. Não, tem jeito para a velhice, porque Deus disse que na velhice darão frutos. Só os velhos, diga assim, eu sou velho, mas estou dando fruto. Mas tem novo aí que não dá. Então, você pode ser, né? Você já passou aí, você já está naquela idade lá que você já encosta naqueles lugares especiais, que você até briga. Eu já tenho direito daqui. Aí eu tenho um amigo meu, por exemplo, que quando ele chega naquelas filas, o pessoal quer tirar ele, aí ele já fica a identidade na mão. Toma, aí o pessoal confere, não, pá, tudo bem. Por quê? Porque o cara não parece que tem aqui dali, irmão. O cara é assim que nem eu, jovem. Como diz, por exemplo, aquela idade metabólica, né? Já viu falar dessa idade? Tem um amigo meu aí que ele chegou num lugar para fazer, fez um peso, aí a doutora virou e falou, você está com 92 anos. A idade metabólica do cara. Cara, esse cara não ia viver mais nem um ano, ele ia morrer. Não. Eu estava um pouco melhor, porque eu estava com 84. Ela falou assim, dá para viver mais 10 anos, pastor? Eu falei, só se eu chegar no meu avô materno. Meu avô chegou em 93. Aí pode ser que eu chegue pertinho dele. Não, pois é, então o senhor tem que diminuir, voltar para o senhor ter a perspectiva de chegar lá nos 90, vivendo, né? Porque senão na idade metabólica já está lá, o cara já está vencido, venceu o teu tempo. Então você pode pegar e você pode ver que tudo tem uma solução, mas como eu vou fazer? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer para tudo o que nós queremos realizar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, para cá, para você não ficar distraído. Eu já vi pastor quebrar a cara na igreja. Sabe por causa de quê? Porque às vezes ele quer curar quem não quer ser curado. Ele quer libertar quem não quer ser liberto. Ele quer ajudar quem não quer ajuda. E depois fica numa decepção, porque é mesmo assim, ó. O médico não pode desejar te curar mais do que você tem que desejar a cura. Deus, você não pode. Deus deseja nos libertar? Claro que deseja, mas você tem que querer a liberdade. Se você não quiser, você não vai fazer nada para aquilo. Você vai ficar, por exemplo, prostrado,
chorando o vitimismo, porque, pastor, que tudo para mim é difícil. Davi poderia ter falado assim: Senhor, o senhor viu que eu tentei, eu fui lá, mas o senhor matou o cara lá, eu estou com medo de morrer, não vou não. Eu prefiro ficar quieto na minha, o senhor sabe que eu tentei fazer. Pois é, tem gente, por exemplo, que faz isso. Eu tentei. Você tentou? Deu errado? Faça de novo. Agora, antes de fazer de novo, pergunta a Deus: como eu vou fazer? Por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele faz primeiro te direcionando. Porque a coisa dá errado quando ela está fora de posição. Vou responder de novo. A coisa dá errado quando está fora de posição. Se estiver fora de posição, vai dar errado. Tudo que estiver fora de ordem, vai dar errado. Você monta uma peça fora do lugar, vai dar errado. Ela tem que estar encaixada, ela tem que estar no lugar certinho. Senão nem encaixa, nem entra, o parafuso nem pega, nem roda, nem liga. A mesma coisa é a vida espiritual, é a vida emocional, é a vida financeira, é a vida conjugal, é a vida, seja lá, ministerial, o que você quiser colocar aí, você põe. Tem um jeito de funcionar. Como é que isso aqui funciona? Por exemplo, quando você compra um carro novo, até agora o camarada, quando o cara vai comprar um carro, tem aquela pessoa que entrega o carro, que ensina: ó, isso aqui é assim, o cara te dá. Aí o cara: não, já sei, já sabe nada, depois sai de lá, não sabe como é que funciona, tem que estar tentando, apertando botão, vendo como é que a coisa funciona. O carro hoje é cheio de tecnologia. E a pessoa vai te explicar, e você vai ter que pegar depois, chegar em casa, ficar mexendo para ver como é que é. A mesma coisa um aparelho que você compra, como é que ele funciona, né? Como é que faz. É o celular, você tem que os aplicativos, como é que funciona, como é que você faz, como é que liga, como é aquilo. Você tem que saber como é que funciona, senão você pode colocar coisa no seu celular, por exemplo, que atrapalha o funcionamento dele, que não vai funcionar corretamente. A mesma coisa é sua vida. Por isso, Davi tinha um desejo muito grande de levar Deus para Jerusalém. E Deus sabia que Davi tinha aquele desejo. Davi queria aquilo dali. Aliás, isso é uma coisa muito boa que a Bíblia mostra para a gente, por exemplo, lá no Salmo 109, o Salmo 109, acho que é o versículo 17, eu acho que seja. Salmo 109, 17, eu não me lembro, é isso aí mesmo. Ó. Visto que amou o quê? Amar é apegar. Apegou-se à maldição, que ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou o quê? O que o camarada não desejou? A bênção. E quando a pessoa não deseja a bênção, o que a bênção faz? Ela se afasta. Começa a desprezar seu marido, seus filhos, seus colegas, sua família, para você ver. Eles vão tudo afastar de você. Começa a desprezar os irmãos na igreja. Eles não ficam chateados contigo, eles não vão querer ser maltratados, eles vão se afastar. Até o animal que você despreza ele se afasta de você. Ele não quer nem chegar perto de você. Se você é aquela pessoa assim: não, eu não faço questão, não, você tem que fazer. Eu faço questão sim, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu necessito, eu não abro mão. Não, pastor, isso aí, se Deus quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. Não, você tem que desejar, meu irmão, porque o que você deseja, você busca. Essa coisa de desejo é um negócio assim, tão assim estranho, que antigamente as pessoas tinham aquele negócio que quando a mulher ficava grávida, você não podia negar nada que ela desejasse. Meu irmão tinha acabado de chegar da cidade com a minha cunhada. Eles foram no ônibus e voltaram. E aí minha cunhada olhou para o meu irmão assim e falou assim: sabe o que me deu vontade de comer agora? Ele falou assim: o quê? Aquelas maçãs que a gente viu lá no mercado. Na hora que viu, ela não quis.
Quando eles viajaram 25 km, agora ela quer. Meu irmão chegou lá em casa bravo. Carlos, me empresta sua bicicleta aí, que eu tenho que voltar lá na cidade comprar uma maçã para fulana. Aí chegou lá, pedalou 50 km, 25, parece o Pedro, né? Mas a mulher dele, sabe? É coisa de doido. O Pedro, mas a mulher dele vai tomar café lá em casa, irmão. Sai daqui de noite, aí toma café e volta de novo. Manhã cedo. Tem graça um negócio desse? Claro que tem, eles vão. Não tem graça para você. E eles vão lá tomar café. Já foi lá esse mês, não? É dezembro, hoje é dia 2. Mas foi em Campo Verde? Foi lá em Campo Verde? Esse mês? Sangue de Jesus. Aí, aí não, o meu irmão vai e volta, compra as maçãs, e quando chegou, ela olhou para a maçã e teve um enjoo e vomitou. Não, tira isso daqui. Ele chega lá com a sacola de maçã e ó, a mulher viu, agora mandou tirar. Toma, cara, come. Bom foi para mim, irmão. Eu não desejei, mas eu comi a maçã. Né? Quem comeu a maçã fui eu. Que ele foi lá comprar. Você viu, ó, viajou 50 km para poder comprar a maçã. Por quê? Para satisfazer um. Então, quando você tem um desejo, a distância, o tempo, a dificuldade não é empecilho. Tudo que nós não queremos fazer, nós não desejamos o suficiente para lutar por aquilo. E o que você não luta, o que você não deseja, você não luta, e o que você não deseja, Deus não vai te dar. Por exemplo, por que o que o demônio te oferece, você deseja? O demônio oferece para a gente, por exemplo, entretenimento, filmes, que não serve para nada na vida da gente, não edifica a gente em nada. Pelo contrário, você ainda paga por aquele treco ainda. E fica preso naquilo lá 1h30, 2 horas, tem uns que até mais. E a pessoa fica ali assistindo aquilo que não muda em nada a vida dela, que não traz um conceito para ela, que não acrescenta R$1 na vida dela. A não ser aqueles que pagam para você assistir, né? Se pagam você para você assistir, ok, você está recebendo dinheiro. Mas a pessoa, né? Como chegou Satã e falou: Eva, olha que fruto delicioso, Eva, que fruto bom para dar entendimento. Se você tivesse comido esse fruto aqui, você se tornaria igual a Deus e você não precisaria estar se submetendo a nada, servindo a ninguém. Você teria independência, você cresceria, você seria abençoada. Eva, quem não come isso aqui não tem nada na vida. Eva olhou e viu que o fruto era bom. Ou seja, o que Satanás despertou nela? Desejo. Onde é que Satanás vivia antes? Onde é que ele vivia? E que ele sabe que Deus também desperta no ser humano. Deus desperta o quê? Desejo, mas Deus desperta o desejo para o lado bom. Mas o lado mal também é gostoso, né, irmão? Quando o desejo é despertado. O problema é que ele é doce na boca e amargo no ventre. Por que o pecado é ruim? Claro que não é, porque se fosse ruim, ele não pecaria. O problema dele é a consequência. Na hora de fazer ele, meu filho, ele é chamativo, ele mexe com os desejos, né? Você pega, por exemplo, os pecados da carne. O que o olho não vê, olha, a pessoa, ela é honesta, ela é verdadeira. Aí vem uma oportunidade dela dar um golpe, fazer um negócio. Bate lá no desejo dela assim. Ela olha assim, cara, vai mudar minha vida. Moço, ninguém vai ficar sabendo. Porque o problema dos caras é que o demônio vai colocando assim, e ele vai aguçando a pessoa, e diz, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. Você não vai ser pego, cara.
Você não vê, às vezes eu fico olhando assim, tem hora assim que parece coisa de filme, né? Mas eu estava até ontem falando com um irmão aqui na igreja. Você não vê esses negócios que passa aí, dessas denúncias dos caras que falam no celular, numa mensagem, eu digo assim, cara, como é que pode, né? Um cidadão entendido de lei, de coisa. Aí o cara vai discutir crime nem celular, nem rede social, nem coisa. Aí você olha assim, mas o que leva um cara a fazer isso? O que leva ele a fazer isso? É o desejo de ter as coisas, a ganância para ter as coisas e o entendimento que nunca vai ser pego. Satanás vai desejando, vai botando assim, porque ele sabe que o desejo vai atrair a gente. Que o desejo é para nos atrair. Com que Deus atraiu Abraão para ele sair lá de Ur dos Caldeus e ir para onde Deus queria? Com a bênção, irmão. A promessa da bênção, um desejo. Ele desejava, ele queria ter uma nação, né? Ele queria sair daquele lugar, ele tinha aquele desejo. Foi assim que Deus atraiu. Você não vê, por exemplo, como é que Jesus me atrai? Você vê, por exemplo, que Jesus disse assim, ó, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Olha o que ele falou. Quando eu for levantado, ele vai atrair. Por que as pessoas vão a Jesus? Por causa daquilo que ele sofreu e passou por elas. É o que atrai a gente a ele. Eu era um desgraçado, um miserável, que merecia o quinto dos infernos, ele morreu em meu favor. E isso mexe comigo, como Paulo falou, o amor de Cristo me constrange. Por que você acha que eu estou fazendo um tratamento e estou emagrecendo? Porque a mulher me chamou, que eu fui lá, eu ia pagar. Ela foi me deu de graça. Eu falei, cara, agora eu tenho que fazer. Por quê? Porque ela está me dando de graça, se eu não fizer, eu sou um desgraçado. Então eu tenho que me dedicar e me esforçar para me conseguir, né, irmão? Poxa, como é que uma pessoa faz algo para você e você não se esforça por aquilo? A mesma coisa. Como é que Jesus morre em meu lugar? Como é que Jesus sofre, carrega as maldições, os pecados em meu lugar? E como que eu não vou me esforçar por ele? Não, mas a gente não tem que se esforçar. Bom, você que pensa, eu não estou pregando para você, eu só estou pregando a Bíblia. Quem quiser ouvir, que ouça. Eu não estou aqui para forçar ninguém a pegar nada, não. Só estou te mostrando pontos de vista, porque tem que ser desejado. Por isso, Davi desejou levar a arca, porque levar a arca é levar Deus, você tem que desejar. Ele não desejou a Batseba quando ele viu ela tomando banho lá na água, lá? Não desejou e não mandou? Ele perguntou, quem é ela? A mulher de Urias, o Eteu, está lá na guerra lutando por você. Não, pega assim mesmo. Ele não ficou sabendo que ela era casada? Não, vai assim mesmo. Por quê? Para satisfazer o desejo dele. Agora, por que quando a arca, quando ele vai levar, deu errado, por que ele desistiu? Porque o desejo dele não era suficientemente forte para poder continuar. Sabe por que eu paro no Evangelho? Meu desejo de continuar é muito pouco. O meu desejo de ir adiante é muito pouco. Quando eu e você não desejamos, você abre mão. Tudo que você não tem desejo, você abre mão. Tudo. Você abre mão. Por quê? Porque o seu desejo não é suficientemente forte para você buscar aquilo. Para você se esforçar por aquilo dali. Então, o que Davi faz? Versículo de número 10, vamos voltar lá. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Obed, ele não perguntou, Obed, tu quer a arca lá? Aí você imagina assim, cara, o cara tocou naquilo dali e morreu. Não, na minha casa? Estou ficando doido? Eu não. Ele não perguntou, Obed, tu quer a arca lá? Não, pega a arca e leva para casa de Obed, Obed, cala a boca e recebe a arca. Parece assim uma contradição, né, irmão? Mas às vezes tem gente que não faz parte do chamado povo de Deus, como no caso era esse camarada, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era geteu. Ele não era um israelita. Mas às vezes a pessoa tem mais apreço, mais respeito
e mais desejo de consertar a vida e querer as coisas certas do que o chamado povo de Deus. Será que Davi estava falando aqui como rei? Será que aqui não foi algo que veio de Deus? Esse cara aqui vai dar valor. Eu já vi, e por exemplo, às vezes eu tenho pessoas que, esses dias, por exemplo, eu estava na academia, um camarada veio, ele ficou me olhando, olhou, depois ele olhou, depois ele veio e falou: o senhor é o pastor Carlos Soares? Eu falei: sou. Eu assisto o senhor no YouTube. Eu acompanho o senhor lá da minha casa. Que benção, viu, pastor? Que Deus continue abençoando o senhor. Pois é, tem pessoas que eu não conheço, que não vêm na minha igreja e que dá valor ao que eu faço. E tem gente que está dentro da minha igreja e que despreza o que eu estou fazendo. E até orando para que Deus mande outro. E eu digo assim: responda a oração, Senhor, teu servo ouve. Então é mais ou menos assim. Às vezes as pessoas de fora te valorizam mais do que a sua mulher dentro da sua casa, do que o seu marido, do que o seu irmão, do que sua família. O Obed não fazia parte do povo judeu, mas dava valor a Deus. Quando você dá valor a Deus, Deus faz questão de estar onde você está. Eu só quero estar onde tu estás, diariamente em sua presença. Pois é, então Deus quer estar onde Ele é reconhecido, onde Ele é valorizado, onde Ele é desejado. A pior coisa é você chegar num lugar onde as pessoas não fazem questão que você esteja lá. Se você tiver, bem. Se você não tiver, não sentiram tua falta. Quando você não sente falta, quando alguém não sente falta de você em casa, irmão, não estão nem aí para você. Você pega, por exemplo, aquela carta lá que Jesus escreveu, que João falou, que ele estava onde? Na igreja lá. Ele estava na... E se ele estava na porta, ele estava do lado de fora, porque ninguém bate na porta do lado de dentro. Agora, engraçado, porque a igreja não estava lá dentro, e ele saiu e a igreja não percebeu que ele não estava. E por que a igreja não percebeu que ele não estava? Porque eles não faziam questão que ele estivesse lá. Quando você não faz questão que a presença de Deus esteja na casa, você não deseja, você não ora e você não faz nada para isso. Ele vai embora, a gente nem percebe. Você já saiu de lugar assim que você não foi nem perceber a sua saída? Ah, nem vi. Não, eu fui embora. Já tem umas 3 horas já. Ah, poxa, eu não vi. Ou seja, a pessoa não fazia questão que você estivesse lá. Da mesma forma, Jesus saiu de dentro da igreja, ninguém percebeu. E ninguém desejava, e ele está lá de fora batendo, ninguém vai atender. Por quê? Porque estão ocupados lá dentro, sem perceber onde é que ele estava. Onde é que Jesus está? Mas vamos voltar para o texto aqui, que eu quero te falar mais uma coisa aqui, que diz assim, ó. Versículo 11. E ficou a arca na casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. 3 meses mudou a vida de Obed-edom, Deus abençoou. Quando Deus abençoa, irmão, significa que Deus aceita o que eu estou fazendo para ele. Você pode ver, por exemplo, que a bênção não vem na minha vida e nem na sua por causa de oração, não. Ela vem por causa de atitudes. Como é que ela fica na casa de um sacerdote 20 anos e Deus não abençoa esse sacerdote, nem a casa dele, nem nada?
E como é que ela fica na casa de um estrangeiro 3 meses e Deus abençoa esse camarada e a casa dele toda? É para matar de raiva quando você pega, por exemplo, né? E o sujeito lá não é abençoado, não tem o Espírito Santo. Aí Pedro vai na casa de Cornélio, que era um italiano, e está lá os seus criados, está lá a sua família, toda a sua casa. Mas olha que coisa interessante que o Cornélio fez, ele reuniu todo mundo, fez questão que todo mundo ficasse presente e mandou chamar Pedro, ficou esperando Pedro chegar e disse: agora nós estamos todos diante de Deus para ouvir o que da parte de Deus é mandado. Pedro, nós queremos saber o que Deus quer que a gente faça. Ele tinha o desejo de saber. Eu faço o que eu sei. Ele jejuava, dava esmola, fazia todas aquelas coisas que a Bíblia diz que ele fazia, mas Deus tem coisa ali que Deus nem requer, nem é importante para fazer Deus vir na sua vida. Mas Deus viu que Cornélio, o que ele sabia, ele estava fazendo. Eu fazia coisas, por exemplo, na minha vida, quando eu comecei, que eu achava que era certo. Depois eu descobri que não precisa fazer isso, que não há necessidade disso, porque eu fui aprendendo. Mas por quê? Porque eu queria, e até hoje eu sou aluno e estou na escola para continuar aprendendo, porque eu ainda não sei. Só que tem, não, mas eu estou na igreja há 30 anos e é um idiota bíblico. Não é idiota como pessoa, é um idiota sem conhecimento espiritual, que age como uma anta, falava alguém, né? Aí diz: eu estou na igreja, por que Deus não abençoa? Porque está na garagem não me torna automóvel, está na igreja, irmão, não me torna abençoado. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não é estar na igreja, é estar em Cristo. Ou seja, a arca está na casa de Obed e Obed está na arca. Agarrado à arca e Deus agarrado à casa. Tem gente que quer que Deus agarre eles, mas eles não querem se agarrar a ele. Porque a mim se apegou com necessidade. A mim se apegou com o quê? Se ele não me dá o que eu quero, eu não vou mais vir na igreja, eu não vou mais orar, não vou mais vir em campanha, não vou vir em reunião, não vou vir mais nada, larga para lá, que eu lavei minha mão, que eu lutei, e mais Deus não me deu. Não é assim os crentes hoje? Os crentes hoje é assim, irmão. Aí quando estão morrendo, ora por mim. Aí quando estão precisando, me dá a benção, vai na minha casa, vai lá me visitar, vai não sei o quê. A gente vai, visita e o negócio não anda, o negócio não vai, a coisa. É porque Deus não... essas igrejas hoje estão tudo frias, esses pastores não têm mais unção. Bom, qual era o pastor que estava aqui na casa de Obed? Não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum sacerdote. Você não precisa de pastor e você não precisa de sacerdote. Você já tem um sacerdote da sua confissão, que é Jesus, que está à direita de Deus e intercede por você. Seu pastor não presta, o seu Deus é bom. Seu pastor não visita, Deus quer estar na tua casa, morando contigo, agarradinho lá, ó. Só que eu acho que pastor tem que estar indo na minha casa. Abençoar. Tem que ir lá na minha empresa abençoar. Vamos lá, se juntar o azeite que já jogou lá, já dava para vender e prosperar bastante gente. Tem azeite derramado para qualquer lugar. Mas vamos pular essa parte, que as pessoas não gostam de ouvir esses negócios, né, irmão? Mas vamos mudar essa conversa, que não está boa, não. Versículo 12 diz assim: então avisaram Davi. Ó, irmão, quando tem gente que vê os outros sendo abençoados, fala para o teu vizinho assim: você vai ouvir falar de mim. Mas não vai falar mal, não. Você vai ouvir falar das minhas bênçãos. Fala para ele: você vai ouvir falar das minhas bênçãos. Não, você não está achando que você está desejando isso também, não. Fala assim: ó, você vai ouvir falar das minhas bênçãos. Alguém vai te contar como eu estou sendo abençoado. Porque as pessoas não falam quando ele está na desgraça. Você viu, rapaz, o Tony, coitado, está na sarjeta, o bicho está doido, ficou louco, perdeu tudo. Tadinho, precisamos orar pelo pastor Tony, né? O pastor Tony está na desgraça. As pessoas não falam? Fala ou não fala? Ainda mais os crentes, irmão. Manda até nos grupos. O irmão fulano está mal. O irmão fulano está com isso. O irmão fulano está com aquilo. Os crentes gostam, irmão, desses negocinhos.
Então vão ouvir dizer assim, ó, rapaz, tu ficou sabendo o que Deus fez pro irmão fulano? Olha, Deus está levantando esse irmão, rapaz do céu, olha que esse irmão está abençoado, viu? Ele chegou lá na igreja assim, igual aqueles cachorrinhos sarnento, né? Sem nada, até aquela roupinha surrada, que era a mesma de ver Deus todo dia. Aquela sandalinha furada. Rapaz, o cara está andando agora só alinhadão, né? Você viu o carrão que ele botou lá no estacionamento lá? Estou com medo até do pessoal arranhar aquilo lá. Ele pediu os querubim para tomar conta. Rapaz, você viu a casa do irmão fulano, o que ele está fazendo lá? Olha a paisagem, o jardim da casa dele. Jesus! Pastor, não pode falar isso não, que é a igreja, é o dinheiro dos irmãos. Mas você não, você é irmão, você pode. Pode, você pode de boa, né? Você pode, né? Olha o avião do fulano, caramba! Puxa, você viu? Pois é, os caras chegam lá, Davi, você está sabendo? Ó, Deus abençoou o camarada. Agora olha aí para você ver, ó. E a tudo quanto tem. Por quê? Por amor da arca de Deus. O que diz o Salmo 91, 14? Porque a mim se apegou. Qual era a diferença do Abinadab? Ele era religioso, cumprindo as tradições, estava recebendo a arca e com a arca lá dentro da casa dele. Mas não tinha apego nenhum àquilo ali. O camarada era tão apegado à arca que quando Davi levou, ele largou tudo que Deus deu e foi para Jerusalém atrás da arca, porque ele não quis largar ela. Porque largar a arca era largar a Deus. É porque é fácil quando Deus te dá as coisas, você ter o que Deus te deu. Eu quero saber mesmo se tu é crente quando Deus tirar de você e você continuar apegado a Ele. Porque é fácil quando tem uma mulher, eu fiquei olhando assim, por exemplo, para Ezequiel. Deus chegou para ele e falou assim, Ezequiel, eu tenho uma notícia boa para você. Qual é, Senhor? Vou levantar você como profeta para essa nação. Eu vou te dar uma nação. Oh, glória, aleluia. Bendito és tu, eterno Adonai. Oh, Senhor é o nosso Deus, maravilhoso. Deve ter falado até língua estranha, Ezequiel. Deus falou, só tem uma coisa. Você vai me dar sua esposa, que é aquela que você ama. Eu vou te tirar o que você mais ama. O que Ezequiel mais amava? Irmão, se você não ama seu marido, irmã, ama ele, que Deus vai tirar ele daí. Se você não ama sua mulher, se apega com ela, que Deus vai tirar ela daí. Porque Deus falou assim, eu vou tirar o que está no teu coração. E o que estava no coração de Ezequiel? A esposa. Deus disse, eu vou te dar a nação que você está querendo. Mas você vai me dar o que você mais ama. Eu vou tirar a tua esposa. E não chore. Não chore. Uau! É? Você não vê Davi, não ficou triste quando morreu Uzá? Mas não fez questão de levar Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, na minha face, na sua, que o motivo de Deus abençoar não é que ele estava, é porque havia amor. A arca onde estava a presença, então havia amor à presença de Deus. Aí deixa eu te perguntar, irmão. Se eu te perguntar o que Deus te deu, você sabe onde está. Agora, se eu te perguntar, aonde está quem te deu? Os profetas tinham umas coisas que eles diziam assim, o Deus em cuja presença eu estou, ou seja, Deus está aqui comigo. Se eu estou na presença dele, ele está aqui comigo.
Onde é que está Deus? Jó diz, ninguém diz, onde é que está o Deus que me fez, que me dá salmos durante a noite? Porque aonde Deus está, muito crente não faz questão, mas aonde estão as bênçãos que Deus deu, essa eles querem saber. Porque se Ele não me der minha casa, se Ele não me der meu carro, se Ele não der meu filho, não der meu marido, se Ele não me abrir as portas, se Ele não me der um emprego, se Ele não me der minha empresa, se Ele não me der meu trabalho, eu não vou ser mais crente, eu não vou mais servir a Ele. É interessante, porque Jó falou assim, ainda que ele me mate. Por que ele devolveu tudo que Jó perdeu e devolveu em dobro? Porque Jó diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu não vou largar ele, eu vou me pegar com ele, eu vou ficar com ele. Ele pode me matar, mas eu fico com ele. Morro junto com ele. Porque a diferença que o geteu aqui não era judeu, mas amava a presença de Deus. Você quer dinheiro, você quer saúde, você quer prosperidade, não tem mal nenhum nisso. Mas você nunca pode desejar essas coisas mais do que você deseja a Deus. Olha o que disse o cara mais decepcionado. Então eu te falei semana passada que Davi teve o problema que ele buscou nas Escrituras. Primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele descobriu aqui é que você tem que amar a presença de Deus. Não só ter a arca, não só ter ele. Ah, eu aceitei Jesus, pastor. Maravilha. Agora você precisa se apegar com ele. Olha o que diz o Salmo 73 aqui. Abra na tua Bíblia aí. Bora lá que eu já vou terminar. Diga graças a Deus. Fala, irmão. Oxa, quando for uma nota de 100 aí meio que não vai dar. Se um graças a Deus não está dando. Jesus, amado. Amarrado. Vem para a igreja, para pastor, ficar brigando com a gente, para dar graças a Deus. Fala, reclama, murmura para você ver. Versículo 25, pastor. Coloca na tela, por favor. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Viu aí? Só que ele ficava olhando antes. O Bosco está bem, o Bosco está melhor que eu, o Davi está melhor que eu, a Maria está melhor que eu, a Ingrid está passando na minha frente. Eles chegaram tudo por último, eu já estou aqui há tanto tempo. O Asaf começou a olhar para isso. Tem gente que fica olhando para a vida dos outros e comparando a vida dele. Às vezes o problema é quando você descobre que você está comparando a tua vida com um bandido. Que vergonha, hein? Aí Deus aí Asaf está aqui no final, ele diz assim, olha, eu entrei no templo, eu conversei com Deus, eu fui a Deus, eu falei com Deus e Deus me mostrou o fim de todas as coisas. E no fim eu descobri o seguinte, quem eu tenho no céu senão a Deus? E o que eu tenho na terra que eu deseje além de Deus? Mas antes ele desejava dinheiro. Quer ver? Vou te mostrar um versículo aqui. Ele é meio emblemático, mas vou te mostrar. Quer ver? Onde é que está Jesus? Eu esqueci agora onde é que está. Está aqui. Olha só. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Me traz uma água aqui, por favor, bendito. Vocês nem água estão me dando mais. Isso é um pressentimento, porque lá no Pará, quando o pessoal parar de me dar água, Deus falou assim, eu vou te levar para um lugar que onde pelo menos água eles lhe darão. Então eu vim para cá. E aqui antes o pessoal sempre me dava água. E agora nem água mais estão me dando. Então significa que Deus vai me levar para um lugar aonde pelo menos água me darão. Obrigado. Sem eu pedir. Né? Porque se eu pedir, aí só fizeram um papel
que foi requisitado, né? Não está fazendo questão. Não, esse cara aqui, esse cara lá, não há necessidade. Tanto faz como tanto fez. Onde é que está isso, meu Deus? Versículo de número o quê? Versículo 6, Ageu, capítulo 2, versículo 6. Abra aí na sua Bíblia aí. Podemos ler? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para cá. Do que o povo estava precisando aqui? O povo estava precisando de recursos para construir o templo. Se você está precisando construir uma casa, do que você precisa? Dinheiro. Certo? Sim ou não? Não é de dinheiro que você precisa? Você está endividado, você precisa pagar. O que você precisa para pagar? Dinheiro. Real, dólar, euro, né? Daqui a pouco é o tal do Drex. Meu Jesus, tenha misericórdia de nosso Senhor. Mas vamos embora. Vida que segue. Desanima não, meu irmão. Vai ficar melhor. Né? Então, o que ocorre? Se você precisa comer, você precisa de quê? Dinheiro. Sem dinheiro você não come. Porque quando você vai no mercado, tem que pagar o que você está levando. Quando você chega no restaurante, tem que pagar o que você comeu. Então, você precisa de dinheiro. Então, uma das desculpas aqui do povo para não construir o templo é que não tinha recurso. Agora, olha o que Deus está falando. Eu vou fazer tremer os céus. As estruturas celestiais, primeiro, segundo, terceiro, a expansão, onde estão as nuvens, onde passam os pássaros, onde voam os aviões, aonde estão os planetas. Deus diz, eu vou fazer tudo isso tremer, eu sacudo esse negócio, eu abalo essa coisa, eu vou sacudir, igual você já pegou assim, pé de laranja, assim, sacudindo ele assim, porque você queria chupar laranja, e você não podia subir, que a galha fina, você podia cair, então você ficava sacudindo ele assim, até a galha sair. Pois é, Deus falou assim, eu vou sacudir. Vou sacudir os céus, vou sacudir o mar, vou sacudir a terra, a parte seca. Mas o desejado, vou fazer tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações. O desejado aqui era o dinheiro? O desejado aqui era o recurso? O que estava faltando para construir o templo? Era dinheiro? O que está faltando para a gente construir a igreja? O que está faltando para a gente construir a casa? O que está faltando para a gente comprar o carro? É dinheiro? O que está faltando? O versículo 8 aí, ele vai te dizer, ó. Se o desejado, o que você deseja? Quem deseja dinheiro, irmão, está desejando coisa errada. O desejado das nações, quando as nações desejarem a Jesus, ele vem. Pra você poder saber quando é que Jesus vai voltar. Ó. As nações atualmente estão desejando Jesus? Tá não, irmão, não tá bom ainda. Quando a giripoca piar, que não tiver recurso, que não tiver jeito, que o negócio sacudir, que a coisa abalar, e aí vão falar, Senhor, salva-nos. Porque Pedro só gritou, me socorre, quando ele estava afundando. Quando é que Jesus vem na minha vida? Quando eu desejo Ele suficiente mais do que qualquer outra coisa que eu precise. O seu desejo é suficientemente forte para trazê-lo? Se for, ele vem. O próprio desejo atrai. O desejo meu por ele vai atrair ele à minha vida. Amém, gente?
Ele faz o céu, ele mexe no céu por sua causa, ele mexe na terra por sua causa, ele mexe no mar por sua causa, ele mexe no ar por sua causa, ele mexe nas nações por sua causa, para vir o que você deseja. Olha para cá. Abraão precisava de um filho, não era? Mas quem primeiro chegou na casa de Abraão foi visitar ele com mais 2 colegas. Ele precisava de filho? Quem foi visitar ele lá disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito e te abençoarei grandissimamente. De quem que Abraão precisava? Era filho? Não. Ele precisava de quem ia fazer o filho ser gerado. Você está precisando de recurso? Não, você não está precisando de recurso. Você está precisando de quem te dá o recurso que está te faltando.